Marina. Boa. Eu estava aqui lembrando de quando eu era pequena, que eu vim aqui com a minha turma do colégio e estava sendo feito nessa época a restauração dessas obras. Um processo assim tão delicado, mas tão grandioso também. Como se dá esse processo de restauração? A restauração é um mal necessário. O quadro faz muito bem, porque ele volta a tentar recuperar sua juventude, que é sempre um sonho humano, né? Mas quadro, como todo mundo, sofre a ação do tempo e do processo de restauração começa sempre pela retirada do verniz que cobre o quadro e que protege da umidade e das coisas todas que podem ameaçar e que estão no ar. A atmosfera é cheia de agentes poluidores. A função do verniz é protetora, mas ele amarelece, envelhece mal. Então retira-se esse verniz mediante uma solução que permita que ele seja retirado sem danos para a pintura e depois, com cuidado, se houver necessidade de algum retoque pictórico, deve ser feito evitado ao máximo. Pode ser feito nesse momento ou mais tarde. Antes da planificação, deve ser feita uma reentelagem, porque a tela estragou-se em pontos, outra ela tem de ser adaptada a uma outra tela do mesmo tamanho e que antigamente existia nessas grandes dimensões. Hoje já não existem mais. Mandadas fazer e depois são muito cuidadosamente coladas, quer dizer, costuradas uma a outra por costureiras de fio invisível que procuram transformar uma colcha de retalhos numa peça única, simplificando. O quadro anterior é então colado sobre essa tela que foi previamente planificada. Ou seja, tirou-se qualquer possibilidade dela ter curvaturas antes da colagem. Ela tem de ser colada plano em cima de plano, perfeitamente esticados e coincidentes. Uma vez isso feito, o quadro está protegido pela frente, com um novo verniz, e nos fundos por essa reentelagem. Então isso tem de ser preso a um chassi de madeiras de altíssima qualidade, que possam durar o máximo possível, que sustentam essa tela e na frente por uma moldura que já foi previamente escolhida, mandada fazer, mas que segue o estilo da época, procura ser fiel àquele problema da contemporaneidade entre a obra e a moldura. E assim o quadro fica pronto para ir para a parede. Mas você sabe que tudo no mundo que é muito tradicional, o uso da madeira no chassi, por exemplo, parecia uma dessas verdades imutáveis na pintura. Mas quando chega a uma dimensão desse quadro, que é muito alto, muito largo, já não há mais madeiras alcançáveis com essa necessária segurança, que transmita essa segurança e permita que o quadro fique
sob tensão quando ele é esticado. Então, da madeira passou-se ao alumínio, metal leve e muito resistente. E assim foram feitas essas bases de sustentação da tela, não em madeira, mas em alumínio. O que você pode me dizer um pouco dessas obras? Quem eram os pintores? Em que época elas foram pintadas? Vou falar sobre essa especialidade de fazer pintura de batalha, né? Porque a pintura nesse período era a grande difusora das ações militares, que eram consideradas as ações principais de defesa e de ataque de um país, né? Então, isso não era um quadro, isso era uma ação de guerra psicológica, como são hoje os filmes americanos antes das invasões. Eles amedrontam o mundo inteiro com novas explosões. E esses filmes tinham um pouco essa função de mostrar ao inimigo a sua força. E eram feitas de uma maneira muito estranha, porque tinha cada desenho desse, cada figura dessa, correspondia a uma posição. E ele levava o modelo ao vivo para o ateliê. Ele era todo, tinha os apoios de braço para ficar naquela posição. Então você fazia uma espécie de um robô apoiado, porque a pose podia durar 3, 4 horas. Ele ficava lá desenhando e ficava aquele cara todo pendurado na sua posição. Ele ia desenhando essas coisas e compondo esses modelões de quadro, que às vezes ultrapassa até o tamanho natural. Nunca existiu esse momento, senão pelas informações que tinha da batalha, que foi o momento em que o Brasil uniu a força índia, a força negra e a força portuguesa para dominar os holandeses, expulsá-los, né? Então é um momento de unidade nacional dentro da guerra. Os museus, eles são a memória da pintura do mundo, né? Para você saber como é a pintura da sua época, você tem de conhecer o que veio antes. Os museus servem como uma memória geral da humanidade, servem para guardar as diferentes formas que a pintura assumiu para exprimir aquele momento. A arte, se não toca o coração humano, fica muito difícil de ser localizada como tal. Porque muita coisa é arte, muita coisa gostaria de ser arte. Picasso é capaz de fazer de um guidon uma cabeça de cabra ou qualquer coisa fabulosa. O outro é capaz de pegar duas chapinhas e achar que está inventando o mundo. A arte é ideia, a ideia é muito mais difícil de ser julgada como arte do que a beleza. A arte com a filosofia não se dão bem, porque a filosofia é a beleza do pensamento. Quanto mais ele é capcioso, quanto mais ele é abrangente e muitas vezes mentiroso, por impossibilidade de alcançar os níveis que a arte atinge. A arte atinge níveis de sensibilidade. E a filosofia, níveis de compreensão. A arte contém a beleza como última instância da verdade.